Pessoal, boa noite. Eu só peço aí para que vocês, a partir de agora, desativem microfones aí, tá? Para não ficar os retornos, os delays aí e o reverb que dá na sala, certo? E aí, quando alguém quiser fazer alguma pergunta, aí ativa o microfone, pode me interromper aí, tá? E aí a gente vai tentando dar andamento, beleza? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, né, falando sobre processamento paralelo, que é a taxonomia de Flynn. Mais especificamente tratando de acesso à memória e o processamento dentro da arquitetura paralela e distribuída, tá? As memórias que existem, como é que funciona o acesso, como é que funciona essa arquitetura, certo? Então vamos lá. Para entender e para a gente começar isso aí, a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Nós já falamos na nossa aula passada, sobre quais são os componentes principais aí que estão incluídos ou agregados dentro tanto da arquitetura quanto da ideia do paralelismo em si, né? Da programação paralela, né? E, e qual é o objetivo disso? Eu tirei dois exemplos principais aí que eu escolhi para a gente entender por que se existe hoje, por que a gente tem isso hoje, né? Essa ideia de que eu preciso ter esse processamento paralelo, eu preciso ter a ideia de distribuição desse processamento. Eu preciso ter essa ideia, obviamente, se eu vou ter processamento em memória distribuída, eu vou precisar de uma programação paralela. Para que isso, né? A gente tem hoje, né, grandes volumes de dados a serem processados. Vocês estão conseguindo visualizar o segundo slide? Está escrito motivação. Alguém Sim, pode repetir aí? Beleza, então está passando normal o slide, né? tá. Beleza. Então, eu estava vendo uma matéria, na verdade, uma reportagem, né, aqui na internet mesmo, sobre como funciona o processo de previsão do tempo. Então, eles colhem amostras, né, diárias, pelo menos 3 a 4 vezes por dia, né, sobre densidade, né, com medidores de temperatura, com câmeras, e essas informações elas são enviadas para serem tratadas por um dispositivo, que é um computador. Esse computador, eles vão fazer cálculos matemáticos, né, rebuscados, para trazer informações estatísticas sobre a previsão do tempo. Então, coleta as informações hoje e eles dão aí algumas informações que vão chegar a 5, 6, 7 dias posterior ao que eu estou coletando hoje. Então, se eu coleto a informação hoje, ele me dá algumas informações que vão 5 a 7 dias para frente. Então, eu vou inserir essas informações a um computador e essa informação, óbvio, não é colhida somente em um local, né? E esse computador, esse dispositivo vai fazer os cálculos. Agora, imagina, eu tenho várias regiões, várias cidades, eu tenho alguns poucos centros meteorológicos, né? Essas centrais, esses centros que fazem a coleta dessas informações para poder fazer previsão do tempo. Aí, então, imagina, se tratando de Brasil, todas as regiões, com todas essas diferenças, né? Eu coleto essas informações e envio para o computador. Esse computador vai fazer o cálculo diferencial, entre outros cálculos aí rebuscados matemáticos, e vão trazer informações para mim. Sendo que ele não vai só tratar com informações inseridas de forma manual. Então, imagina, eu tenho fotos de satélite já que já vão ter um tipo de inserção de dado diferente, porque eu começo a tirar fotos, né, em lugares que tem mais densidade, menos densidade de nuvem, por exemplo. Eu começo a ter informações matemáticas de clima, na verdade de tempo, né, de temperatura, de clima também, né, nas suas regiões locais aí, e isso tudo vai ser levado em consideração dentro do cálculo para me dar uma previsão do tempo. Que a ideia é claro, como é estatístico, pode existir e existe uma taxa de erro. Agora, imagina o quanto eu preciso de poder de processamento para fazer tudo isso, sendo que eu tenho poucos centros, né, meteorológicos aí no Brasil. Então, se faz necessário, esse é um exemplo simples, né? Se faz necessário ter aí esses dispositivos, esses computadores com grande capacidade, tá? Além disso, né, grandes volumes de dados a serem processados, né? A ideia da matemática computacional. E aí entra a ideia, né, que a gente vai começar na sala de hoje falando de processamento paralelo e taxonomia de Flynn, sobre qual a necessidade, por que e como funciona esse meu processamento paralelo, tá? Qual o objetivo desse meu processamento? É reduzir o tempo total de execução, ou seja, eu tenho determinado
determinado processo, né, determinada execução que precisa ser rodada, precisa de fato acontecer, precisa ser executada em um tempo, e eu consigo, através desse meu processamento paralelo, trazer essa minha redução. Com isso, né, com essa ideia de processamento paralelo, eu tenho algumas vantagens. Além dessa redução, né, eu tenho uma tolerância maior a falhas. Por quê? Eu tenho vários dispositivos que vão prover esse meu processamento, eles estão interligados, e se um deles falhar, dependendo, é claro, de como aquilo está organizado, como está a arquitetura, como está a configuração desses meus dispositivos, eu consigo fazer com que um dispositivo assuma uma função do outro e tudo mais, e eu tenho uma maior certeza também dos cálculos que vão ser executados. Eu tenho maior certeza de que o resultado vai ser me dado de forma correta. E, é claro, eu tenho o aproveitamento desses meus recursos, né? De todos esses recursos que vão estar disponíveis, executando esses múltiplos processos dentro da minha aplicação. Aí entra um outro assunto que é interessante e a gente precisa entender é sobre os serviços que são disponibilizados dentro desse processo todo. Porque, veja bem, a gente tem, se a gente for separar, se a gente for pensar em como funciona o acesso, né, porque a gente está falando de processamento distribuído, né, processamento paralelo. E é óbvio que não tem como eu, em redes locais, criar infraestrutura para prover esse meu processamento. Imagina se cada empresa que precisa de um serviço de processamento, seja lá qual for, de vídeo, ou seja lá qual for ele, tiver que criar uma infraestrutura local como os centros, por exemplo, que vão fazer a leitura de tempo, ou essas leituras para verificar a previsão do tempo. Então, não há como pequenas empresas, ou até mesmo empresas médias, criarem estruturas de redes ou de dispositivos que consigam ter esse processamento paralelo, devido, é claro, o investimento que vai ser alto, né? Toda a infraestrutura e é óbvio, toda a parte técnica exige isso. A gente tem, para a gente entender, até mesmo localmente, né, na nossa casa, na tua casa aí que tu deve estar assistindo com acesso à internet, os serviços que podem ser oferecidos para ti. Imagina, a gente tem aí os serviços básicos, que é de troca de dados, né? Essa visualização que tu está tendo aqui de vídeo, por exemplo, a tua ligação que tu pode fazer por chamada, pela rede e tudo mais. Tudo isso hoje em uma única estrutura, em uma única infraestrutura, né? Que é a infraestrutura de rede, tá? Para eu conseguir esse meu processamento paralelo, localmente, eu conseguir enquanto usuário, tu conseguir enquanto usuário, as empresas, né, de pequeno e médio porte, ou até mesmo as de grande, conseguirem enquanto usuário, elas vão precisar se utilizar dessa infraestrutura, sendo que não necessariamente elas precisam criar também essa infraestrutura. Aí entra o que a gente conhece hoje como sendo as redes NGN, né, ou as redes de nova geração, que elas vão fazer essa interligação, né, vão tornar por si possível esse meu processamento paralelo através dessa interligação através da rede de computadores. Tá? Então, para a gente visualizar o slide, aí nos últimos anos houve um aumento acentuado nos serviços de tráfego de dados em comparação com o serviço de voz, como está acontecendo aqui agora, por exemplo. Então, as operadoras de telecomunicação buscaram nesses serviços novas oportunidades de receita, né, lucro, e passaram a investir nessa rede de dados e pacotes. Tá? A gente se depara hoje, né, com algumas dificuldades locais devido a esses problemas, né, da pandemia, do vírus e tudo mais. A gente vê mensagens correntes que a gente não sabe de qual natureza ou qual a veracidade, né, das mensagens. Mas a gente viu uma recente que falava sobre não enviar dados ou não enviar vídeos porque estava sobrecarregando. Não sei se vocês chegaram a ver uma dessas mensagens correndo no WhatsApp. Eu acho até que eu vi no grupo de vocês, né, ou dos representantes da turma de vocês. Toda vez que eu parar aqui o vídeo e a voz, geralmente que eu estou bebendo água aqui. E aí a gente se depara com uma situação de prover, né, não a infraestrutura em si, mas o serviço em si, de forma não inadequada, mas de forma insuficiente. Porque, veja bem, as empresas, de uma forma geral, elas
se preparam para prover um serviço, né, para a população ou para os seus clientes, né, na verdade, baseada em um tipo de acesso, um acesso estatístico. Ora, como é que está o nosso acesso? É dessa maneira aqui. A gente consegue prover esse determinado tipo de acesso? Sim. Beleza. A partir do momento que eu tenho uma anormalidade por um período muito grande de tempo, isso pode gerar um colapso no meu processo de troca, né? De transmissão de dados e tudo mais. Por que eu estou falando isso? A gente tem hoje, né, uma indicação para não sair de casa, uma indicação para não estar se deslocando, não estar se reunindo e tudo mais, devido às questões do vírus. E é óbvio, se eu fico muito mais tempo em casa, se você fica muito mais tempo em casa e tem acesso à internet, a gente vai estar utilizando esses serviços que nos é oferecido. E tudo hoje demanda muita largura de banda, muito acesso, né? A gente tem jogos aí, então acesso aos servidores, os serviços de streaming, acesso a vídeos, vídeo no YouTube, Netflix, filme, chamadas de vídeo, esses serviços que a gente está fazendo aqui também, que demanda uma largura de banda e uma quantidade de acesso de dados alta, tudo isso acaba por sobrecarregar uma estrutura que já existe e está preparada para servir a gente. Por que eu estou falando isso? Vamos entender mais uns conceitos aí para a gente chegar nas redes de nova geração e entender como funciona isso. Como essa rede consegue nos prover e mais as dificuldades disso, sendo que não é somente essa interligação. Existem outros serviços que vão estar sendo oferecidos que vão utilizar a mesma infraestrutura que a gente utiliza ou que se é utilizada para essa computação distribuída, né? Esse processamento distribuído e esse processamento paralelo, tá? Então, para a gente entender aí, a gente vai entender dois conceitos diferentes, que é de comutação, tá? Tem comutação por pacote, comutação por circuito. Primeiro, comutação por circuito. Mas vamos entender primeiro o que é comutação, tá? Não é computação, é comutação, que vem de comutadores. São dispositivos, tá, que permitem a interligação de dispositivos finais através de dispositivos intermediários. Eu tenho uma rede, eu tenho dois dispositivos finais, por exemplo, tá? E eu consigo prover comunicação entre esses dois através de dispositivos intermediários que vão ser os comutadores. Esses comutadores, que são dispositivos intermediários que vão estar interligando, podem ser, por exemplo, roteadores, que vão traçar a rota, ou switches, né, aqueles dispositivos que vão fazer a interligação de rede. A gente vai ver depois no desenho aqui, tá? A gente tem dois tipos de comutação. A primeira é comutação por circuito, tá? Vamos entender aqui o conceito, eu vou dar uma lida, depois eu tento explicar melhor para vocês. A comutação de circuito em rede de telecomunicação é um tipo de alocação de recursos para a transferência de informação, de dados, né, que se caracteriza pela utilização permanente desse recurso durante toda a transmissão. É uma técnica apropriada para sistemas de comunicação que apresentam um tráfego constante. Exemplo aí a gente tem voz, necessitando de uma conexão dedicada para a transferência de informação contínua. Então eu vou pegar os termos que eu li aqui para ti, tá? Explicar cada um desses termos e aí tentar fazer uma síntese de tudo isso aí para a gente entender melhor o que seria a comutação por circuito. Então vamos lá. No processo de comunicação eu vou ter emissor e receptor, é claro, né? Eu vou ter meus nós intermediários, já que eu estou falando de uma rede comutada, para que esse dado que eu vou enviar, a mensagem que eu vou enviar, chegue daquele dispositivo que está enviando até aquele dispositivo que está recebendo. Eu posso ter vários caminhos. É assim que funciona, né? Então imagina se eu estou conversando contigo aqui, então isso que eu estou enviando para ti é um pacote, é uma mensagem, e está chegando até a tua residência. E é claro que eu posso ter vários caminhos para chegar até aí. Assim como está assistindo aqui, uma pessoa que estivesse lá no sul do Brasil, por exemplo, também poderia assistir da mesma maneira. E é claro, da mesma maneira, para ela, eu teria vários caminhos para chegar. Alguns serviços, tá? Eles convivem melhor com perda desses pacotinhos que eu estou enviando, né? Então eu pego a minha mensagem aqui, divido em pedaços menores e envio para lá. Esses pedaços menores, eles podem se perder pelo caminho aí. Por perda mesmo de pacote, por colisão, né? Enfim, perda de tempo. Alguns serviços convivem melhor com essa perda. Outros não. Alguns serviços como vídeo, por exemplo, como essa, ela convive bem com essa perda. Então eu pego esse meu vídeo aqui, divido em pedaços menores e envio para ti. Se algum desses pedaços menores não chegar, ainda assim eu consigo prover comunicação contigo. A gente consegue ter comunicação e enviar aquilo, eu receber aquilo, na verdade, que eu enviei para ti.
Outros, como o documento, por exemplo, não convivem muito bem com essa perda desses pedaços, dessa mensagem. Então, se eu enviar um arquivo em PDF para ti, e parte desse arquivo se perder, esse arquivo vai ficar ilegível, para a gente entender a diferença. Então, tem serviços que convivem com perda e outros com não tanto. Então, tem serviços também que eles necessitam de um tempo limite de resposta. Então, eu envio alguma coisa para ti e tem que ter um tempo limite, ou seja, mais rápido. Tem que chegar mais rápido para ti. E existe um paralelo. Geralmente, os serviços que eles convivem bem com demora, com tempo, né, eles não convivem bem com perda de pacote. E o contrário também é válido. Né? Os que convivem bem com perda de pacote, eles não convivem tão bem assim com velocidade. Então, sempre vai ter serviços que vão conviver melhor com uma coisa e serviços que vão conviver melhor com outra, né? Para que sejam implementados de fato. E a gente tem essa computação por circuito, que é o quê? A hora que eu estabeleço comunicação inicial para enviar uma mensagem de emissor até receptor, eu estabeleço um link de comunicação. Não somente estabeleço, mas eu aloco, eu separo para mim esse link de comunicação. Seja ele de forma física, seja ele de forma virtual. Na computação por circuito, eu estou fazendo isso de forma virtual. Eu aloco um pedaço desse meu canal de comunicação em cada dispositivo. Eu vou enviar daqui para lá, para Curitiba, lá para o sul, para São Paulo, alguma coisa assim. Então, eu vou alocar cada ponto do meu roteador que vai chegar até lá, vários roteadores, vários caminhos que eu vou chegar até lá, e aloco um pedaço desse meu canal. Esse canal fica separado para mim. Então, todos os pedaços da mensagem que eu vou enviar para lá, vai passar por esse caminho, vai passar por esse canal. E esse canal ele fica dedicado para mim. Então, olha lá, alocação de recursos para transferência. Vocês conseguem visualizar o mouse rodando aqui? Dá para ver o ponteiro do mouse? Sim. Alguém pode responder? Sim, beleza. Sim, dá para ver. Beleza. Então, tipo de alocação de recursos para transferência de informação que se caracteriza pela utilização permanente desse recurso durante toda a transmissão. Ou seja, eu aloco para mim esse meu canal. Então, todos os roteadores do início, ou switches, ou que for sendo utilizado de nó, de infraestrutura, desde a origem até o destino, desde o emissor até o receptor, vai ficar de forma permanente alocada para mim. Aí tu vai dizer, professor, mas eu não vou monopolizar? Vai monopolizar. Mas como eu te disse, alguns serviços não convivem bem com perda. E quando não convive bem com perda, o que eu faço? Utilizo a computação por circuito. Que aí eu faço o quê? Eu estabeleci um caminho único, que eu vou de emissor até receptor, e eu tenho uma garantia maior, não é 100%, é óbvio, porque eu posso ter um dispositivo que vai falhar ali, entre outras questões como interferência e tudo mais. Mas eu tenho um link de comunicação que ele é dedicado, um caminho que ele é dedicado. Seria mais ou menos assim. Eu dizer assim, olha, eu reúno todos os alunos lá na FAM, por exemplo, e digo, a gente vai lá para minha casa agora. Mas todo mundo vai pelo mesmo caminho. Essa é a ideia da computação por circuito. E mais, eu digo, essa rua que a gente está indo está dedicada só para mim. Está separada só para nossa transmissão. Está separada só para a gente andar. Então, a possibilidade, por exemplo, de ter colisão, ela é muito menor. Dos pacotes se perderem, também é muito menor. Então, essa técnica é apropriada para a comunicação, que apresenta um tráfego constante, né? Então, o tempo todo. Exemplo, voz, necessitando de uma conexão dedicada para a transferência de informações contínuas. Então, se tu faz uma ligação de telefone hoje, qual é a computação que tu usa? Computação por circuito. Mas a gente utiliza a mesma estrutura que eu estou ligando para outra pessoa, tu também vai estar ligando para outra pessoa. Imagina, eu estou fazendo uma ligação eu para minha mãe, e tu faz tu para tua mãe. A gente está utilizando a mesma infraestrutura? Sim. Mas eu estou utilizando canais, subcanais, pedaços diferentes. E aí eu estou colocando para isso. Por isso que eu tenho alguns problemas em relação a fazer ligação em época de Natal, por exemplo, em datas comemorativas que são nacionais, porque eu acabo sobrecarregando esses canais que eles são, obviamente, limitados, baseados, né, na nossa taxa de utilização, quantidade de pessoas que têm telefone. Deu para entender aí? Aí aqui seria a explicação, né? Depois vocês conseguem visualizar aí, né? Mas para a gente finalizar essa parte de computação por circuito, a gente tem 3 etapas básicas, que seria o estabelecimento do circuito, né? Eu crio o link, né? Estabeleço uma comunicação emissor-receptor, crio o link de comunicação, faço a conversação, né? Que seria a troca dessa mensagem, e depois eu desconecto. Eu tenho que liberar esse circuito. Enquanto eu não liberar esse circuito de comunicação, outros dispositivos não podem utilizar ele. Então,
tem que necessariamente seguir essas três etapas, tá? E é muito utilizado, né, como eu já falei antes, né, a computação por circuito, em comunicação por voz. Aqui, olha, para a gente entender aqui uma computação por circuito, uma imagenzinha, o telefone, a ligação física, eu estabeleci, olha, eu tenho vários caminhos para seguir aqui, ó. Posso usar um desses três, ou um desses três, ou um desses três, mas eu, antes de prover, de fato, de prover, não. Antes de começar a conversação, eu estabeleço antes eu aloco esse meu canal para essa transferência, para essa comunicação. E aí eu tenho uma outra, ou uma segunda, ou um segundo tipo de comutação, que é chamado de comutação por pacote. Nós vimos aí comutação por circuito. Esse aqui é a ideia de comutação por pacote. Para resumir aqui a computação por circuito, eu crio um circuito virtual dedicado, único, para estabelecer essa conversação. Sendo que todos os pacotinhos, toda a mensagem vai ser enviada pelo mesmo caminho. E enquanto eu tiver tendo a conversação, essa comunicação, esse link ele fica dedicado ainda para essa comunicação. Só libera depois que acaba o processo todo. Na computação por pacote, eu continuo com a ideia de conversação, né? Eu antes vou estabelecer uma comunicação, eu emissor e receptor e faço uma conversação, olha, eu quero enviar alguma coisa, eu consigo chegar até aí? Aí uma resposta aqui, sim. Só que a ideia aqui agora não é mais tanto a garantia de que tudo vai chegar. A ideia aqui é a velocidade. Então, imagina se a gente utilizar a mesma ideia, né? De reunir todos os alunos da Fama e vir aqui para minha casa. Se a gente for escolher todo mundo para vir pelo mesmo caminho, se fosse todo mundo de carro, né? Cada um, por exemplo, em um carro. Se a gente viesse cada um, né? Da Fama para cá, cada um em um carro. Se a gente escolhesse todo mundo no mesmo caminho, era mais fácil ter congestionamento. Acidente talvez nem tanto, mas congestionamento poderia ter. Poderia demorar mais. Diferente de se, olha, cada um vai por um caminho diferente e a ideia é chegar mais rápido. Todo mundo poderia escolher um caminho diferente, ou aquele caminho que era melhor, ou uma rua que tivesse menos congestionada. E é essa a ideia da computação por pacote. Então eu vou enviar agora essa minha mensagem por vários caminhos diferentes. Sendo que não necessariamente vai ser o caminho mais próximo. A ideia é que seja o mais rápido. Então, vamos ler aqui os conceitos, tá? No contexto de rede de computadores, a computação por pacote é um paradigma de comunicação de dados em que pacotes, né, são individualmente encaminhados entre nós da rede através de ligações de dados, tipicamente compartilhada por outros, que é uma coisa que é importante. Agora não tem mais os links que são dedicados. Agora é compartilhado. Todo mundo pode utilizar. Esse modelo contrasta com o rival, que é o de computação por circuito, que estabelece uma ligação virtual entre os nós de uso dedicado para a transmissão. Aqui, eu não tenho mais um canal alocado só para mim. Eu não tenho mais um canal dedicado. Todo mundo pode utilizar. E mais, cada mensagem pode ir, não quer dizer que vá, mas cada pedaço dessa mensagem pode ir por um caminho diferente. A ideia é que eles cheguem de forma mais rápida. Então, aqui, olha, uma imagem para a gente entender isso, que não seria a computação por pacote. Eu tenho os números aqui, tá? Desses meus pacotinhos, que vão sendo enviados da origem até o destino, e todos eles podem ir por caminhos diferentes. Aí vai dizer, professor, mas o que vai dizer para mim? Por que em dado momento uma mensagem vai por um caminho e depois de milissegundos um pedaço dessa mensagem pode ir por outro? Porque tem variações, né, que podem estar influenciando nesse meu envio. Os dispositivos podem estar, os roteadores, por exemplo, podem estar mais sobrecarregados. Eu posso ter um problema mesmo físico no equipamento, o equipamento para de funcionar naquele dado momento, e aí faz uma leitura daquilo e ele vai por outro, para poder escolher o maior caminho. Então, são vários fatores que acabam influenciando, tá, na escolha desse meu caminho na computação por pacote. Aí pode ter outra pergunta. E quem define isso?
Quem é que escolhe esse caminho? É a configuração de todos esses dispositivos intermediários. Lembra que a gente está falando de redes comutadas, tá? Origem e destino se comunicando através desses dispositivos aqui, ó, em cinza, bolinha cinza, esses dispositivos intermediários. Quem define o caminho não é nem origem e nem destino, são os dispositivos intermediários. Então, esse cara aqui vai perguntar para isso, que vai perguntar para isso, que vai perguntar para isso, que vai perguntar para isso. Eles vão conversar entre si para escolher qual é o melhor caminho. E essa tabela, que a gente chama de tabela de roteamento, ela vai ser sendo atualizada de tempos em tempos, dependendo do protocolo de roteamento, é claro. Existem vários protocolos aí. E aí essa atualização é que vai dizendo qual vai ser o melhor caminho. Aí, quem é que escolhe os protocolos? Aí são os usuários que vão fazer as configurações, que tem que estar muito bem organizada, né? Essa configuração de rota para escolher esse melhor caminho. Então, comparação aí das duas redes, tá? A rede de voz comutada, que utiliza, né, a ideia de circuito virtual, né, de computação por circuito. Então, eu tenho uma rede estabelecida com comprovada confiabilidade, mais confiável. Eu tenho um quality of service, né, uma qualidade de serviço maior. Eu tenho os limites ali mais seguros, vamos dizer assim, de envio. Não quer dizer que seja melhor, tá? Mas para esse serviço específico é melhor. Eu tenho uma inteligência centralizada, eu consigo gerenciar melhor esses meus recursos aí, tá bom? Normalmente, para comunicação, para rede de voz, né, da rede de nova geração, eu tenho interface, serviços e os protocolos também proprietários para essa utilização. A gente tem, por exemplo, até mesmo nas chamadas que utilizam infraestrutura de rede, né, no VoIP, por exemplo, né, que são serviços e protocolos que são proprietários. E, é claro, eu tenho alto custo de banda. Por quê? Porque a hora que eu aloco um canal de comunicação para enviar de forma dedicada, eu posso não utilizar ele o tempo todo, já que ele está alocado só para mim. E mais, não utilizar toda a sua possibilidade de prover desempenho, né? A sua capacidade de desempenho sendo utilizado no máximo. Então, eu acabo subutilizando esse meu canal de comunicação. E na rede de dados, que é pacote, eu tenho um baixo custo de banda, né? Eu envio para vários caminhos diferentes, então eu utilizo menos, isso aí. A flexibilidade, interface de protocolos mais abertos e a qualidade de serviço inferior às redes comutadas, caso para circuito virtual, por exemplo. Aqui são uma imagem para a gente entender as redes de nova geração aí. Aqui para a gente dar uma olhada e tudo mais. Beleza. E o que mudou aí, né? Nesse processo todo, agora que a gente falou dessas redes de nova geração, a gente está falando de processamento paralelo, a gente está falando de distribuição, né? E como é interligada esses meus dispositivos para poder prover esse meu processamento paralelo. Olha o que a gente tem hoje. A gente tem hoje no cenário uma rede que a gente chama de rede convergente, que é uma rede de nova geração. Então, aqui nessa parte esquerda, olha, aqui a gente tem, olha, as redes de computadores, né, em que eu tenho um dispositivo enviando mensagem para outro. Eu tenho a rede de telefonia, em que eu tenho o dispositivo de telefonia, né, fazendo ligação para outro através do meio físico. E eu tenho as redes em broadcast, que a gente coloca como exemplo principal aí os serviços de televisão, por exemplo, né, em que não necessariamente eu estou enviando para um, na verdade eu estou enviando de um dispositivo para todos. Esses serviços eles eram oferecidos de forma separada, então tinha uma infraestrutura para esse envio, para a rede de dados, uma outra infraestrutura que era para as ligações de rede telefônica e uma outra infraestrutura para as redes em broadcast. Então, a gente tinha envio das antenas, por exemplo, da TV Amapá para as nossas casas, por exemplo. E um acordo de regra padrão em cada uma delas, né? Maneiras de funcionamento, protocolo de funcionamento, infraestrutura, tudo isso de forma separada entre eles. E hoje, a gente tem essa infraestrutura toda aglutinada ou toda dividida em uma só parte. Então, eu juntei todas essas três aqui que eram feitas de forma separada, esses três serviços eram oferecidos de forma separada. Agora eu tenho só uma infraestrutura que provê toda essa minha comunicação. Aí eu tenho agora, olha,
tanto dados quanto voz, quanto os serviços de broadcast sendo oferecidos dentro de uma regra, de acordo de padrão única, e dentro de somente uma infraestrutura. Isso gera, é um benefício? É, óbvio, porque eu tenho economia de tempo, tenho maior controle, eu consigo gerenciar melhor, já que eu tenho só uma infraestrutura. Entretanto, a complexidade ela fica muito maior. Eu tenho muito mais fatores agora que podem interferir nesse meu processo de transmissão mesmo de comunicação. Lembra que a gente está falando de um serviço, que é a ideia de processamento paralelo, que vai se utilizar dessa infraestrutura para prover comunicação. Aí a gente tem, olha, algumas coisas que vão qualidade, digamos assim, algumas vantagens que a gente vai ter como sendo as principais aí, que são tolerância à falha, escalabilidade, qualidade de serviço e segurança, que as redes convergentes vão oferecer para a gente. A primeira delas está a tolerância à falha, que a gente falou lá no começo. Eu tenho agora, tá, esse serviço sendo oferecido só numa rede, aliás, melhor dizendo, só em uma infraestrutura, e eu consigo agora prover melhor, ter uma maior tolerância à falha, já que eu tenho, por exemplo, aqui, olha, esses dispositivos que são interligados, se um desse parar de funcionar aqui, como por exemplo esse aqui, o roteador, esse outro assume essa tarefa aqui, e eu consigo ainda assim prover comunicação. Então, digamos que eu tenho esse computador aqui, que está provendo processamento, e eu tenho outro aqui do outro lado, que vai também prover processamento para um determinado usuário, esses dois de forma distribuída. Se esse cara parar de funcionar, sendo esse o caminho entre eles, esse outro cara que assume esse papel aqui, de forma automática, através do protocolo de roteamento já configurado, e aí eu consigo continuar provendo esse serviço de processamento distribuído, processamento paralelo. Isso gera, para mim, é claro, uma tolerância maior de falhas. É claro, isso baseado em redundância, isso, é claro, também gera um custo de equipamento e também de configuração. Outra vantagem aí da rede convergente é a ideia de escalabilidade. Então, eu consigo ter um aumento aí, olha, dos meus dispositivos de forma organizada, já que a ideia da rede convergente ela é baseada em cabeamento estruturado, né? Eu sigo normas de construção, de questões elétricas, de dispositivos, de normatização, para poder prover essa comunicação. Então, isso para mim, quando eu for aumentar essa rede, eu quero inserir mais dispositivos para processamento, eu quero inserir mais dispositivos na minha rede. Então, eu já tenho um subsídio de equipamentos, né? Eu não preciso alterar a infraestrutura dos meus equipamentos. Posso até comprar mais, mas eu não preciso alterar toda a estrutura da minha rede. E a qualidade de serviço. Eu tenho agora, tá? Eu conheço os equipamentos que tem na minha rede, tá? Elas provêm todos os serviços são providos por essa infraestrutura, eu consigo ter uma leitura de quais são os limites aceitáveis para cada um dos serviços que vão ser oferecidos. São dados, voz e serviço de broadcast. Então, eu consigo ter os meus limites para esses serviços, para páginas web, para serviços de streaming, ou seja lá para que for, já que eu tenho já essa infraestrutura organizada e gerenciada. Aí eu consigo ter limites aceitáveis de quality of service, né, qualidade de serviço, que sejam, que possam não prejudicar as transmissões ou o serviço que está sendo oferecido. E a segurança, né, eu tenho o gerenciamento melhor desses meus equipamentos, a evolução dos equipamentos é muito grande, né? Então eu consigo melhor ter acesso controlado aos servidores, acesso controlado aos equipamentos, controle de acesso físico, entre outras coisas aí. Então, voltando, né, a gente entendeu o que interliga, como é feita a interligação entre esses meus dispositivos, né, através das redes de nova geração, né, das redes convergentes, que vão interligar esses meus dispositivos lá, que a gente vai entender lá no final, como é que é feita, para que serve, na verdade, né, como será utilizada essa interligação para esse meu processamento distribuído, né, paralelo e distribuído. Então, o processamento paralelo é o quê? A utilização de múltiplos processadores de forma simultânea para resolver o mesmo problema. De uma maneira que, para o usuário, a visão é que só exista um processador, né? Ou esse processamento. E aí vamos entender ou quais são os tipos de sistemas de processos paralelos que existem, tá? A gente vai chamar da taxonomia de Flynn,
ou a classificação de fim, tá? Que a gente vai visualizar aqui depois em um quadro. Então, ele é dividido basicamente em 4 partes, tá? A primeira seria o S, S e D, dentro da classificação de fim, que seria uma instrução única. Deixa eu ver se eu acho a tabelinha aqui, para a gente entender aqui melhor. Aqui, vamos lá. Essa aqui seria a ideia da taxonomia de Flynn em relação à sua memória, tá? A gente vai visualizar aqui o quadrinho, depois a gente volta lá para as explicações. Então, eu tenho aqui, olha, uma subdivisão, né, dessa taxonomia, que ela funciona assim. Eu tenho aqui as instruções única e múltipla, e eu tenho uma saída de dados única e múltipla. Então, olha só, no S e SD, que seria uma instrução única e uma saída de dados única, tá? Eu tenho uma instrução encaminhada e apenas um dado gerado. Ou seja, eu recebo uma instrução da unidade de controle, né, da UC, e na saída eu vou gerar somente uma saída de dados. Exemplo lá nos computadores monoprogramáveis, tá? Isso em se tratando de instrução. Na instrução múltipla, MISD, eu tenho múltiplas instruções, tá? E ainda assim somente uma saída de dado. Essa aqui foi implementada. Essa aqui ficou só na parte teórica. Porque não se viu vantagem em eu ter várias instruções para uma saída de dado, por exemplo, como resposta. Eu tenho ainda o SIMD, que seria uma entrada de instrução e múltiplas saídas de dados. Ou seja, a unidade de controle envia lá somente uma instrução e eu consigo ter como saída várias saídas de dados. E por último, né, a que a gente tem como sendo utilizada hoje, que é a MIMD, que seria múltiplas instruções e múltipla saída de dados, que seriam os processadores sendo com multinúcleos, ou vários computadores interligados entre si, tendo processamento e também tendo como saída várias unidades de dados. Bora voltar para lá. Aqui, vamos lá. Aqui, olha. Segundo exemplo, SIMD, única instrução, múltiplos dados, né? Então tem, olha, a unidade de controle, aqui enviando somente uma instrução, né? Eu tenho a possibilidade de saída de múltiplos dados. Então é o equivalente ao paralelismo de dados, onde uma única e simples instrução é executada de forma paralela, utilizando vários dados de forma síncrona, em que se executa um único programa ao mesmo tempo. Então eu consigo, por exemplo, ter, através de só uma instrução, né, vários dados sendo executados, né, e várias respostas para esses dados, ainda só com uma instrução. Aí tem um exemplo aqui, né, de um computador antigo. Aí esse aqui seria múltiplas instruções e um único dado. Uma sequência de dados é transmitidas para um conjunto de processadores, onde cada um executa uma sequência de instruções diferentes. Não é implementada comercialmente, né? Não foi executada por razões óbvias, né? Não tem o porquê ter várias instruções, se a ideia é para ter maior desempenho, e no final só tem uma saída de dados, e acabou que não existe nenhum dispositivo que foi de fato implementado com essa arquitetura. Aí eu tenho o MIMD, que são múltiplas instruções e múltiplos dados. Então, um conjunto de processadores que executam sequências de instruções diferentes, simultaneamente e em diferentes conjuntos de dados. Olha lá, eu tenho instruções diferentes aqui, olha. Podem ser várias instruções. E saídas de dados também de forma simultânea. Várias saídas de dados aí, que é o que a gente tem hoje. E aí eu tenho, olha, o MIMD pode ser dividido de acordo com o método de comunicação entre os processadores e a memória em compartilhamento ou de forma distribuída. Então, a memória compartilhada. Nessa classe inclui-se todas as máquinas com múltiplos processadores, que compartilham um espaço de endereço de memória comum, aquele espaço de endereçamento que a gente visualizou na aula passada, alguma coisa sobre sistemas operacionais. Quais são as vantagens de eu ter essa memória compartilhada? Lembra, essa ideia de memória compartilhada, eu tenho, exemplo, 2 processadores, tá? Utilizando o mesmo barramento e eles vão estar compartilhando essa minha memória aqui.
Só para a gente relembrar aí os conceitos de sistema operacional, tá? Processador 1, processador 2, barramento, eles compartilhando a mesma memória. Vantagem, compartilhamento de dados entre os processos torna-se mais rápido, porque, de fato, ele é físico e local, né? Eu tenho um barramento ligando os dois utilizando a mesma memória. Desvantagem, são mais caros, né? Porque esse barramento precisa acompanhar essa velocidade. A própria estrutura, né? Em se tratando de placa-mãe, precisa aceitar que sejam conectados vários processadores, né? Integrados ao mesmo tempo e também esse funcionamento. Existe uma limitação física para a quantidade de processos, que vai estar diretamente relacionada à quantidade de processadores que eles vão estar, e as utilizações de técnicas de sincronização para leitura e gravação de dados. Então, o sistema também ele tem que conseguir ler, isso é operacional, né? Tem que conseguir ler essa quantidade de processadores aí físicos. Isso a gente está falando de memória compartilhada. A memória distribuída inclui-se máquinas formadas por várias unidades processadoras, cada uma com sua própria memória. Então, agora, ó, eu tenho uma máquina com uma memória dedicada para ela, outra máquina também com essa memória dedicada para ela, interligada através ou de um barramento ou de uma rede. E aí eu tenho, óbvio, se eu tenho essa distância agora, a programação ela fica mais complexa. O paralelismo não é tão fácil de ser implementado, já que ela não se enxerga somente como uma máquina. E com muita comunicação, o desempenho acaba sendo comprometido. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração agora isso aqui, ó. Por onde vai ser enviado isso aqui? Aliás, qual meio, né? Como vai estar a estrutura desse meu meio de comunicação entre essa máquina e essa outra máquina aqui. Atualmente, tá, a gente tem 3 tipos de arquitetura dentro dessa entrada múltipla de instrução e também a saída múltipla de dados, tá? A gente tem o SMP, que seria multiprocessador simétrico, que a gente até viu, né, já. Vocês viram também em sistemas operacionais, o NUMA, e, é claro, também os clusters. Então, o SMP possuem de 2 a 64 processadores, né, esses interligados entre eles. Cada processador tem acesso a toda a memória do sistema através de um barramento, aqui, esse exemplo, por exemplo, ou de uma rede de comunicação dedicada. E o importante é que a gente entender essa questão de rede de comunicação dedicada. Então, a rede tem que ser provida somente para esse serviço aí. A sincronização das tarefas é feita por escrita e leitura na memória, por meio de instruções. Então, tem que levar em consideração, tá, aquelas instruções de entrada lá. E a escalabilidade é limitada pelo número de caminhos entre a memória e o processador, podendo saturar o barramento de comunicação. Então, imagina, se é de 2 a 64, se eu colocar 64 processadores, né? Entenda esses 64 processadores como, inclusive, podendo ser 64 computadores interligados através da rede. E eu ter uma estrutura de rede para fazer essa comunicação e o quanto isso pode saturar esse meu caminho, né? Esse meu canal de comunicação. E se for um barramento, mais ainda. Esse barramento tem que suportar toda essa capacidade de envio de transmissão. Aí esse aqui é um exemplo, tá? Só para a gente entender, né, a ideia de um SMP. E o NUMA, que seria um acesso não uniforme à memória. Aqui no SMP, tá, eu tenho um acesso de forma uniformizada, vamos dizer assim, tá? É organizado, tenho pedaços de memória dessa minha memória, já que a memória é compartilhada, tenho pedaços dessa minha memória, que ela é separada para cada um desses meus processadores ou computadores. Aí o NUMA, que seria o acesso não uniforme à memória. A memória utilizada é distribuída, construída com vários módulos que são associados a cada um processador. O espaço de endereçamento agora é único. Os processadores a gente vai chamar de nós aí, tá? Ou são organizados em nós. Esses nós, tu entende não só como processadores, mas eles entram como característica de serem como é que eu vou dizer para vocês? Um ponto na rede, digamos assim. Então, eles começam a
a ser entendidos como um pedaço da rede. Então, o switch é um nó na rede, um roteador é um nó na rede, um servidor é um nó na rede. Então, cada um desses processador, ele fica sendo reconhecido como sendo um nó na rede. Cada nó possui um ou mais processadores, né? O que é interessante agora, porque eu tenho os processadores são organizados em nós e cada nó desse pode ter um ou mais processadores, o que pode aumentar o meu desempenho. E cada um desses tem a sua própria memória cache com os níveis, né, que possam existir e alguma memória principal conectada por um barramento ou outro sistema de interconexão. Tem agora, então, a memória dedicada para cada um desses meus pontos, o que, é claro, vai aumentar o meu desempenho. E por último, eu tenho os clusters, né, que são agregados de computadores. São vários computadores de fato interligados. Quando se utiliza dois ou mais computadores em conjunto para se resolver um problema. O cluster tem como significado em inglês de agrupamento. Os nós são geralmente conectados através de uma porta de entrada e saída de alto desempenho. E atualmente são utilizados como sistemas gerenciadores de banco de dados, com servidores web e também para processamento paralelo. Tá? Esse aqui é um exemplo de cluster caseiro. Não sei se vocês já tinham visto, tá? E esse aqui eu achei bastante interessante, que foi a Força Aérea Americana, que eles compraram mais de 2.000 PlayStation 3. PS3 mesmo, né? Esse PlayStation 3. A gente já viu, né? Vocês já viram que o conceito de computador hoje, né? Dispositivo de entrada, processamento, armazenamento e dispositivo de saída. Não nessa ordem, né? Mas aí da arquitetura de von Neumann lá. Esse aqui, a Força Aérea Americana comprou 2.200, se não me engano, um pouco mais de 2.000 PlayStation 3, né? Usados e tal, velhinhos. E eles fizeram um cluster de interligação de todos esses PlayStation 3 aqui, ó. E fizeram um cluster, né, um supercomputador, que chamaram de Condor Cluster, né, para fazerem as suas leituras e o seu processamento paralelo distribuído lá. Então, qualquer dispositivo desse dá para a gente fazer. Aí vamos aqui visualizar para a gente finalizar a partir da taxonomia de Flynn, agora nessa tabela. Só que a gente já visualizou, vamos nessa daqui para a gente entender agora aqui. Deixa eu arredar para cá aqui o meu... Tá? Dá. Espera aí. Voltou. Então, olha aqui a tabelinha, tá? Para a gente entender que a parte mais importante hoje que a gente tem que entender que é a taxonomia de Flynn, que é sobre a questão do processamento. Então, eu tenho, olha, a tabelinha aqui, olha, da direita de cima, as entradas, que serão as entradas das instruções, e aqui as entradas de dados, ou saída de dados, tá? Que seria essa divisão dessa minha taxonomia, que é dividida em 4 partes aqui. Então, tem, olha, o SISD, que ela tem uma única entrada de instrução e uma única entrada e saída de dados. Eu tenho o MISD, que eu tenho múltiplas entradas de instrução, entretanto, somente uma saída de dados. Lembra que esse aqui não foi implementado, ele é teórico, não havia vantagem. Eu tenho o SIMD, em que eu tenho uma única na entrada de instrução e múltiplas entradas de dados. E eu tenho o MIMD, que seriam multiprocessadores em geral, hoje em dia, né? Que seriam múltiplas entradas de instrução e múltiplas entradas de dados. Esse aqui, olha, é o que a gente tem hoje. Os multicores, os multinúcleos e processamento distribuído, processamento paralelo. Deixa eu ver aqui. Vamos embora aqui. Voltando para nossa espécie de organograma aqui. Então, a gente tem a organização dos processadores, tá? O SISD, SIMD, MISD, MMD. Bora lá. SISD grava uma única entrada de instrução, uma única saída de dados. SIMD, eu tenho uma única entrada de instrução e múltiplas saídas ou múltiplas entradas de dados. O MISD, que é o teórico, e que eu tenho múltiplas entradas de instrução, mas somente uma saída de dado.
E o último, MIMD, que eu tenho múltiplas entradas de instrução e múltipla série de dados. Bora lá. Aqui quando eu tenho uma única entrada de instrução e uma única entrada de dados, eu tenho a ideia de processador único. E eram os sistemas monotarefas, monousuários, que a gente quase não se vê mais. Né? Mas existe essa nomenclatura e foi, de fato, implementada e foi executada e também utilizada. Tá? No SIMD, em que eu tenho uma única entrada de instrução e saída de dados, tá? Eu tenho a ideia de processador vetorial e processador matricial. Aquelas impressoras, não sei se vocês chegaram a ver aquela impressora matricial e tudo mais, era essa a ideia de utilização. Por isso que utilizavam, inclusive, aqueles cabos que eram aqueles cabos paralelos. E por último aqui, olha, eu tenho o MMD, que é múltiplas entradas de instrução e múltiplas entradas de dados, em que eu tenho memória compartilhada e memória distribuída, que a gente viu. Memória compartilhada fortemente acoplada, memória distribuída fracamente acoplada. Lembrando o que é fortemente acoplada, eu compartilho memória. Fracamente acoplada, eu não compartilho memória, eu tenho memória dedicada para cada um dos dispositivos, tá? Dentro desses fortemente acoplados, eu tenho os SMP, que seria o acesso uniforme à memória, e o NUMA, que seria o acesso não uniforme à memória. Tá? Na memória distribuída, que é fortemente acoplada, que eu tenho um processador para cada um, eu tenho a ideia de processamento paralelo, massivo, e a ideia dos clusters, né, que são dispositivos, e todos os dois, na verdade, são computadores que vão estar sendo interligados através de barramentos ou de infraestrutura de rede. Lembrando que essa interligação ela é de alto desempenho, tanto para o processador paralelo massivo, quanto para a ideia dos clusters. Eles seguem uma infraestrutura de transmissão de alto desempenho, de alta velocidade para a comunicação entre eles. E aqui, novamente, uma tabelinha para a gente gravar e vocês conseguirem entender, tá? Por hoje é isso, tá, pessoal? Então, agora eu abro aí